Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos refletindo ainda, a respeito da Arca da Aliança, seus símbolos, suas interpretações. E hoje eu quero trazer algo também especial a respeito da Arca, que é a Arca em trânsito, como ela se movia. Quais são as histórias bíblicas, envolvendo a Arca da Aliança e quais são, então, os seus princípios. E hoje tem algo muito especial que eu quero compartilhar com você. A respeito, então, de como a Arca viajava com os peregrinos, nós temos lá em Números, capítulo 4, versículos de 4 a 6, que nos diz assim: o serviço dos coatitas no tabernáculo era cuidar das coisas muito sagradas. Quando o acampamento for desarmado, Arão e seus filhos entrarão primeiro no tabernáculo para tirar o véu protetor e com ele cobrirão a arca com couro e também com um pano azul. E colocarão as varas de carregar nas argolas. Aqui nós já temos vários princípios importantes. O que nós vemos é que quando a arca fosse transportada, então, de um lugar para o outro, a arca deveria ter os seguintes coberturas. Primeiro, a cobertura do véu, simbolizando, então, o corpo de Cristo. Hebreus, capítulo 10, versículo 20, nós temos o seguinte: pelo novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, por sua carne. Já a cobertura de couro simbolizava, então, aparência, quer dizer, sem nenhuma formosura, como nos diz lá Isaías capítulo 53, versículo 2, que nós já vimos anteriormente. E também o pano azul, que simbolizava o Senhor que veio dos céus, que nós temos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, que nós já falamos já a respeito disso, Cada móvel do tabernáculo deveria, então, ter essas três coberturas. A história da arca, então, vista simbolicamente, é muito linda, mas também os princípios que encerram ela. Então, a Arca da Aliança era a peça mais importante do Antigo Testamento. Deus a considerava tamanha a sua importância que há mais referências sobre a arca do que qualquer outra peça da mobília do tabernáculo. Descobrimos também que a história da arca é uma profecia a respeito da arca do Novo Testamento. Quem é a arca do Novo Testamento? O nosso Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo que a arca foi a primeira e a principal peça da história de Israel, assim Jesus Cristo é o primeiro e ele tem então a supremacia sobre todas as coisas diante do Pai e também diante da igreja, como nós já vimos também lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17 a 19, que nele está a plenitude, a perfeita plenitude de todas as coisas do Pai estão então no Filho. Temos muitas histórias da arca enquanto peregrinava no deserto com o povo de Israel. Então, quando o povo estava sendo guiado para a terra prometida, houve muitas aventuras da arca. O que nós podemos refletir a respeito disso? Tem três acontecimentos com a arca que eu gostaria de trazer para vocês. Primeira delas, o que nós sabemos e precisamos entender é que por meio dessa peça de ouro, triuna, lembra que nós vimos, era de madeira, ouro por dentro, ouro por fora. Então, esta
esta representava a própria presença de Deus, a Shekinah. Quem já não ouviu falar, quem não cantou uma canção falando a respeito da Shekinah, né? A sua glória, Shekinah era a sua glória resplandecente em manifestações visíveis entre o povo. Shekinah, então, significa aquele que habita, referindo-se, então, à habitação visível de Deus entre o povo. E isso era tão real que nós temos uma passagem em Números de como era, então, a ação de Deus entre o povo. Em Números, capítulo 10, versículos de 33 a 36, nós temos o seguinte: assim, partiram do monte do Senhor e caminharam 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles durante esses 3 dias, para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia. Quando eles partiam do arraial, quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti aqueles que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: volta-te, Senhor, para os milhares de Israel. A oração do dia era: levanta-te, Senhor, e vai à frente. E a da noite era: volta-te, Senhor, para nós. Dessas palavras saíram, então, as promessas contidas na palavra de Deus. Davi, ele tinha esse hábito, né, de falar: levanta-te, Senhor. O Senhor é aquele que nos guarda de dia e de noite, que anda conosco, vai à frente. Então, Davi sabia a importância da gente ler a palavra e entender que foi desse princípio, né, que Moisés, desta oração de Moisés, desse princípio, que saíram várias promessas da palavra de Deus, então, e várias orações dos servos de Deus que compreendiam, né, tinham a certeza daquilo que estavam falando. Então, nós temos uma promessa lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, que nos diz assim: o Senhor é quem irá à sua frente, né? Quando Deus então chamou Josué. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo e nem fique assustado. Então, a importância deles verem, né? Quando você lê esse texto, você vê. A presença da arca era a certeza de que Deus estaria com eles, indo à frente, estando com eles dia e noite. Então, esses princípios nos levam todas as promessas do Senhor como aquele que vai à frente, aquele que vai abrindo o caminho e que cuida e zela dos seus de dia e também à noite. O Salmo 132 também nos fala: levanta-te, Senhor, no teu repouso. Tu é a arca da tua força. O Salmo 10, 12 diz assim: levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não esqueça dos necessitados. Davi sabia muito bem o que ele estava falando quando ele proferiu essas orações, essas ordens, ele sabia do que ele estava falando. E que seja assim conosco também. Quando levantarmos, possamos dizer: Senhor, levanta-te e vai à frente, tirando os obstáculos, os inimigos do caminho. Mas quando chegarmos à noite, volta-te, Senhor, que os teus olhos estejam sobre nós, porque a palavra de Deus fala que o Senhor não dormita, né? Ele não cochila, cuidando daqueles que são seus. Então, que nós possamos refletir a respeito desse princípio precioso. E amanhã nós voltaremos com mais uma história e mais um princípio a respeito, então,
da viagem da arca, aonde ela peregrinava, quais eram então as bênçãos que ela trazia para o povo ou para alguém que estava diante dela. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.